Por Amor às Cidades, Jacques Le Goff, a cidade inovadora, palco da igualdade e festa da troca. A cidade contemporânea, apesar de grandes transformações, está mais próxima da cidade medieval do que essa última da cidade antiga. A cidade da Idade Média é uma sociedade abundante, concentrada em um pequeno espaço, um lugar de produção e de trocas em que se mesclam o artesanato e o comércio, alimentadas por uma economia monetária. É também o cadinho de um novo sistema de valores nascido da prática laboriosa e criadora do trabalho, do gosto pelo negócio e pelo dinheiro. É assim que se delineiam, ao mesmo tempo, um ideal de igualdade e uma divisão social da cidade, na qual os judeus são as primeiras vítimas. Mas a cidade concentra também os prazeres, os da festa, os dos diálogos na rua, nas tabernas, nas escolas, nas igrejas e mesmo nos cemitérios. Uma concentração de criatividade de que é testemunha a jovem universidade que adquire rapidamente poder e prestígio, na falta de uma plena autonomia. Em 1300, menos de 20% da população do Ocidente reside em cidades, e a maior aglomeração é de longe Paris, com 200 mil habitantes, não mais. A importância de Paris decorre da justaposição de várias populações. De um lado, uma população às vezes ainda agrícola, artesã e comerciante, e de outro, uma população aristocrática. Diferentemente das cidades francesas, em particular do norte, onde a nobreza não reside, em Paris residem geralmente as grandes famílias ou os altos prelados, como o abade de Cluny, daí o Hotel de Cluny, como o arcebispo de Sens, de quem depende o bispo de Paris, daí o Hotel de Sens. Essa população aristocrática dispõe de um forte poder de consumo. Pode-se dizer que uma das principais indústrias parisienses é a indústria suntuária. Os ofícios de arte não farão outra coisa senão se desenvolver até a Revolução, concentrados no subúrbio de Saint-Antoine, que nos legou marceneiros e lojas de móveis. Essa localização mostra, aliás, que apesar de tudo, mesmo uma atividade econômica tão honrável como a dos ofícios de arte não se situa no coração da cidade. É fora das muralhas que se concentra o subúrbio de Saint-Antoine. As atividades econômicas que se instalam no próprio coração da cidade são essencialmente os locais de abastecimento, como Les Halles em Paris. 3 espaços principais dividem a Paris medieval: o econômico, o político e o universitário. O primeiro é a margem direita, em torno dos mercados construídos por Filipe Auguste, com o porto, a Place de Grève, onde se situa também o mercado da mão de obra. Os equipamentos aí são extremamente rudimentares. O que quer que aconteça, fluctual de tout, esse lugar é estimulado pelo comércio por via fluvial, controlado pela guilda dos mercadores barqueiros, que sobe o Sena desde Rouen. Já na antiguidade, eram poderosos os navegadores parisienses que manejavam os barcos transportando mercadorias, como pode testemunhar um monumento conservado no Museu de Cluny. A Ile de la Cité é o lugar do poder político e eclesiástico. O rei e o bispo, depois o parlamento, a partir do fim do século XIII. Por fim, na margem esquerda concentra-se a cidade escolar, universitária e intelectual. Essa tripartição marca ainda fortemente a fisionomia de Paris. Basta observar hoje o protesto que suscita o deslocamento das maisons de moda tradicionalmente mais numerosas na margem direita em direção a Saint-Germain-des-Prés. O que significa que, se pensamos na longa duração, se formos além mesmo do caso de Paris, as funções essenciais de uma cidade são a troca, a informação, a vida cultural e o poder. As funções de produção, o setor secundário, constituem apenas um momento da história das cidades, notadamente no século XIX, com a Revolução Industrial, visível sobretudo nos subúrbios situados na periferia. Elas podem desfazer-se, a função da cidade permanece. Não estou completamente de acordo com a famosa divisão dos economistas em setores primário, secundário e terciário. Parece que atividades importantes estão assentadas em 2 setores e penso em particular no artesanato. Naturalmente, o artesanato faz vir de fora as matérias-primas, mas as transformações são feitas em Paris.
O artesanato é de grande importância, ele é muito produtivo. São Luís, que pretendeu controlá-lo, descreveu-o em uma medida disciplinar. Pediu aos prepostes de Paris, Etienne Boileau, que fossem redigidos os estatutos dos ofícios de Paris, aquilo que se denomina livre de métier. Há mais de 100 deles. Assim, o artesanato estende-se entre aquilo que se costuma chamar de primário e secundário, como, aliás, a produção da farinha, do pão. A este respeito, Paris, durante muito tempo, foi um grande centro industrial. Ainda podem ser vistos, não longe do centro de Paris, os grandes moinhos, que estão desaparecendo nas amplas transformações atuais. Da mesma forma que desapareceram há muito tempo os barcos sobre os quais eram fixados os moinhos e que eram amarrados às pontes às dezenas. Conservamos miniaturas que nos mostram as pontes de Paris com casas construídas em cima e os moinhos amarrados aos pilares. Da mesma maneira que se esquece aquilo que foi a função agrícola das cidades e que reencontramos em algumas cidades da África, Bangui, Brazzaville, Kinshasa, em Bamako, os criadores peuls guardam as cabras na cidade. Parece que 20% da população do Cairo pratica agricultura. É uma situação medieval. A desruralização da cidade é um fenômeno do século XIX. Até o século XIX, persiste uma certa atividade rural nas cidades, e ela é sempre suscetível de ser retomada em caso de necessidade. Vi recentemente na China a casa da família com um quintalzinho para os legumes, os frutos necessários ao consumo familiar e que são trocados com os vizinhos. Encontram-se assim campos e principalmente terrenos onde podem pastar os rebanhos. A cidade, portanto, pode ser penetrada pelo campo. Não seria pertinente definir a esse respeito uma separação absoluta. Desruralização da cidade no século XIX. Desindustrialização no século XX. A cidade contemporânea perdura, contudo, na sua essência, e sua essência está em outro lugar, na função da troca. A cidade é agrupamento de profissionais, de especialistas. Pensemos naquilo que é hoje em Paris, primeira cidade europeia de congressos, o Salão da Agricultura. A feira e o mercado da Idade Média ofereciam as mesmas ocasiões de trocas e de oportunidades de modernização. Os conselhos das ordens mendicantes, que se tornaram as principais ordens religiosas a partir do século XIII, ocorrem nas cidades e provocam uma grande aglomeração não apenas de religiosos, mas também de todo um círculo para alimentá-los, fornecer-lhes livros, objetos religiosos, etc. Na sociedade antiga, o grande domínio, a vila, era um centro de produção e de comercialização que reduzia a função econômica das cidades. Esta começa a se desenhar na Idade Média nos termos que conhecemos. Impossível não falar nesse momento de dinheiro, do dinheiro, da moeda. O fato fundamental é que se tem muito mais necessidade de dinheiro na cidade do que no campo. Primeiro, porque muito raramente o camponês é levado a comprar coisas para as quais precisa de moeda. De outro modo, as somas, os valores em questão são muito menores do que na cidade, onde os gastos, muitas vezes ostentatórios, quer se trate de casas, aluguéis, alimentação, vestuário, exigem mais uso de dinheiro. Em suma, a cidade suscita aqueles que, a partir do século XIV, serão chamados de banqueiros, isso é, pessoas que faziam, então, operações muito simples em lugares muito simples, com frequência em espaços exteriores, sobre bancas. Banqueiro vem daí. Sua atividade essencial é o câmbio. Estamos numa sociedade em que a grande multiplicidade de moedas dificulta a economia. É aí que vemos aparecer o papel dos judeus, porque eles se tornaram os especialistas não do câmbio, são cambistas bastante modestos, mas do empréstimo. Empréstimos a juros e empréstimos para consumo. Eles são quase que os únicos que podem dispor de somas sobre as quais cobram em juro e pelas quais tomam garantias que beneficiam fortemente o credor. Louças, vestuário, tecidos, coisas da vida cotidiana. Aquele que toma emprestado dos judeus se despoja e alimenta um ódio terrível em relação a isso. Contudo, esse ressentimento é consequência da organização da economia e da sociedade.
Progressivamente, os judeus foram expulsos de todos os ofícios. No século XIII, eles são excluídos da posse da terra, mesmo com camponeses servos de um senhor. Deixam, então, os campos. E também não são bem-vindos na cidade? Pode-se lembrar que em Estrasburgo há o sino que toca de manhã para permitir-lhes a entrada na cidade e à tarde para ordenar-lhes que saiam. Trata-se de uma instituição relativamente tardia. A hostilidade com relação aos judeus aparece no fim do século XI. Os movimentos anti-judeus generalizaram-se a partir do século XIV e no fim da Idade Média restarão apenas duas soluções para os judeus. Uma é pura e simplesmente a expulsão. Não há mais judeus no Reino da França a partir do fim do século XIV. Charles VI expulsa-os a todos, seguindo o exemplo ainda mais precoce da Inglaterra desde o início do século XIV. A outra solução, particularmente na Itália, na Europa Central e no leste europeu, é o gueto. Os judeus, deste modo enfraquecidos, podem permanecer como os únicos credores? Eles não circulam mais a não ser como credores. As Escrituras predeterminam igualmente essa separação dos papéis. O Antigo Testamento proíbe aos judeus inicialmente, e depois isso foi retomado pelos cristãos, que se empreste a juros a seu irmão. Portanto, os judeus não praticam o empréstimo entre eles, mas o praticam em relação aos cristãos. Não há nenhuma restrição que pese a esse respeito. Da mesma forma, durante muito tempo, os cristãos não obtêm esse tipo de empréstimos a juros a não ser com os judeus. Pouco a pouco, os cristãos, em particular os mercadores, também se tornarão credores. No estudo de Georges Espinas, datado de 1933, consagrado a um grande mercador de Douai, Jehan Boinbroek, vemos de que modo ele, ao mesmo tempo credor e empregador, domina e explora toda uma série de dependentes de trabalhadores e trabalhadoras. Para não ser um desocupado, é preciso obter o trabalho junto ao empregador. Este exige que o operário ou a operária alugue uma moradia da qual ele é proprietário e, quando ele quer, aumenta o aluguel, sem regulamentação. Esta existe para os clérigos, para os mestres e para os estudantes, mas não existe em favor dos trabalhadores. Os empregadores aumentam o aluguel, ainda que os operários não possam mais pagá-los. Fortalecidos por esse sistema infernal, os primeiros não põem os segundos na rua, mas diminuem a remuneração de seu trabalho e acabam por fazê-los trabalhar sem pagamento, simplesmente oferecendo-lhes teto. Isso explica porque os operários são, então, obrigados a trabalhar no paralelo, o que não significa trabalhar clandestinamente por causa da ausência de regulamentação. Isso vale ainda mais para as mulheres. Na Idade Média, há duas grandes indústrias, se é que se pode chamar assim essas duas grandes atividades: a construção e a tecelagem. A construção é um mundo à parte que recruta mais frequentemente por canteiros de obras e que se organiza de tal modo que daí têm origens as lojas maçônicas. O ramo têxtil é a anarquia. Aí os empregadores podem obrigar as mulheres a trabalhar apenas para manter sua miserável casa. Para o restante, que se prostituam. Paremos por aí. Essas são as páginas mais vergonhosas da história da burguesia europeia, ainda que no século XIX. Nunca se imagina suficientemente o quanto as trocas na Idade Média eram feitas, muito mais do que hoje, pelas vias fluviais. As cidades geralmente eram portos. Basta um pequeno curso de água, um atracadouro de madeira. É espantoso encontrar no coração das terras uma denominação portuária numa cidade como Clermont-Ferrand, cuja belíssima igreja romana do século XII se chama Notre-Dame-du-Port, porque era a igreja do bairro portuário, isso é, das trocas. Um rei como São Luís parte de Paris para a maioria dos seus locais de residência e retorna a Paris por barco. Um pesquisador definiu as cidades medievais como pequenas Venezas com seus riachos canais. Precisamente em Paris, por que a praça atual do Hotel de Ville, à margem do Sena, se chamava na Idade Média Place de Clèves? Voltamos ao tema da troca sem regulamentação. A Place de Clèves é o lugar em que se reúnem
todas as manhãs os trabalhadores que não fazem parte de uma corporação, que não têm emprego fixo. Temos a imagem de uma Idade Média e de uma época moderna, é verdade, aliás, que ela é um pouco mais verdadeira para a época moderna do que para a Idade Média, que seriam totalmente enquadradas por corporações. Mas a maior parte dos trabalhadores é constituída de operários não organizados, sem defesas, vulneráveis, que chegam de manhã para oferecer seu trabalho para o dia todo. A essas pessoas precarizadas, como diríamos hoje, resta a revolta. Esta é bastante rara, mas haverá revoltas urbanas muito importantes no século XIV, espalhadas pela cristandade em Florença, em Paris, ou então um recurso de provocar tumultos, os taquerons do francês antigos, e verdadeiras greves. Temos a narrativa do que se passa no fim do século XII em Colônia a respeito de um religioso que se tornara servente de pedreiro por devoção. Ele trabalhava gratuitamente com os outros serventes como forma de penitência e de piedade. Desencadeia-se uma greve desses trabalhadores, da qual ele não participa porque, de certo modo, é um falso operário. O resultado? Os grevistas o lançam no Reno. Disso nasceu uma lenda segundo a qual 2 anjos o tiraram do Reno. Ressuscitado, o homem tornou-se santo. Trata-se de um episódio interessante que mostra as realidades do mercado da mão de obra. É, ao mesmo tempo, o movimento demográfico e a economia que criam, a partir do século XIII, mas, sobretudo, a partir do século XIV, esse novo tipo de população urbana, que são os marginais, para os quais é extremamente frágil o limite entre pobreza, miséria e crime. Mais ainda para as mulheres, que se debatem entre a miséria e a prostituição. Atualmente, mal se consegue distinguir entre os trabalhadores permanentes, isto é, aqueles que têm um trabalho no início do ano e que nele permanecem até o fim do ano, e aqueles que têm apenas contratos com duração determinada. Para os assalariados dos séculos XIII e XIV, seria possível estabelecer a proporção entre uns e outros? Hoje se chega na Alemanha a uma taxa de 50% e na França a uma taxa de apenas 60% a 70% de trabalhadores permanentes. Penso que a proporção é mais baixa ainda numa cidade como Paris, no século XIII ou no XIV. Diria que o número de permanentes deve ser de 30% e que o restante se dispersa num mercado quase diarista. Os mais afortunados podem conseguir contratos por semana. Vejamos hoje, aliás, na ação social dos trabalhadores, os esforços para eliminar esse mesmo risco de precarização. Isso que o senhor diz incide sobre um debate contemporâneo, sobre o trabalho que dizem seria um valor de estabilidade reconhecida há décadas, mesmo séculos. O historiador agrava essas afirmações de um modo incisivo. Pode-se divisar uma evolução, uma trajetória da noção de trabalho, do valor ligado ao trabalho, e simplificando as coisas, dizer que na Alta Idade Média o trabalho é uma atividade e um valor menosprezados. Por quê? Trata-se sobretudo de trabalho rural, e segundo uma tradição que o cristianismo apenas reforça com relação à antiguidade, o camponês é menosprezado. Na antiguidade, ele é o grosseiro, o rústico, em oposição ao homem da cidade. O camponês não tem sorte com o cristianismo. Como ele é quase que o último a se deixar cristianizar, ele se torna para os cristãos que geralmente moram nas cidades o pagão por excelência. E o termo pagão, paganos, quer dizer também camponês, peizão. Essa identificação camponês-pagão não se faz para reforçar o prestígio do trabalhador por excelência, que é o camponês, encarnação do homem condenado ao trabalho pelo pecado original. Uma valorização do trabalho vai ocorrer lentamente nos monastérios. A partir do século IX, a difusão em toda a cristandade da regra de São Bento, que insiste muito na importância do trabalho manual, representa um acontecimento muito importante para a história do Ocidente. O monge, ele próprio, trabalhando, valoriza-o, considerando o trabalho uma forma de penitência e de oração. Mas, seja qual for o status depreciado de numerosos trabalhadores que evocamos, a grande valorização do trabalho se dá na cidade. Essa é uma das funções históricas fundamentais da cidade. Nela são vistos os resultados criadores e produtivos do trabalho.
Todos esses curtidores, ferreiros, padeiros são pessoas que produzem coisas úteis, boas e às vezes belas. E tudo isso se faz pelo trabalho à vista de todo mundo. Inversamente, a ociosidade é depreciada. O preguiçoso não tem lugar na cidade. Some-se a isso que, a partir do momento em que se desenvolve um movimento escolar num certo número de grandes cidades, o fato de ensinar e aprender contribui para a valorização do trabalho. Enfim, no plano religioso e espiritual, é nas grandes igrejas das cidades, nas catedrais, como a Catedral de Chartres, que se opõe na escultura, mas numa oposição de igualdade, à vida ativa e à vida contemplativa. A vida ativa, a dos trabalhadores. Santa Marta, Santo Elóio, Ferreiro, é mostrada como tendo um valor religioso. Marta é elevada à altura de Maria. Será preciso esperar o crescimento dos vagabundos, dos desempregados, dos miseráveis, para que haja novamente um questionamento sobre o valor do trabalho. Vivemos ainda nessa hesitação entre a valorização e a condenação do trabalho. Todo o debate do fim do século XX em torno da diminuição do tempo de trabalho é muito equivocada do ponto de vista ideológico. Aí se encontram indestrincháveis tanto a valorização dos trabalhadores quanto a depreciação do trabalho. Sob a história, com H maiúsculo, existem as histórias. Sobre as venturas ou desventuras, existem narrativas individuais. E sobre o trabalho, há o tráfico. A economia da cidade é também uma economia subterrânea, muito difícil de medir. A cidade das 1001 noites é também a cidade do tráfico. A vida dos portos é a vida ilegal. O tráfico econômico que você evoca na Idade Média e sob o antigo regime é essencialmente o contrabando. Ele é feito de preferência fora das cidades, nas montanhas, nas estradas, nos litorais. Dado que a mercadoria entra na cidade nos tempos antigos, não tendo sido a ela o objeto de falsificação pelos pesos e moedas, há poucas possibilidades de tráfico. O trabalho clandestino não faz parte da sociedade nem da organização da cidade antiga. O grande recurso na cidade para o pobre ou para o esperto é a mendicância e o roubo, que é punido com severidade. Alguém que se dá bem é alguém que sabe roubar. A cidade fervilha de ladrões. A respeito da mendicância urbana, nossa mentalidade evoluiu completamente. Eis um ponto em que sopra o espírito de continuidade. Até a crise do século XIV, o pleno emprego predomina, mais ou menos, na cidade medieval. E se o pobre deve recorrer à mendicância, esta é, se não louvada, ao menos reconhecida. Na igreja, as novas ordens do século XIII, dominicanos e franciscanos, denominam a si mesmas ordens mendicantes. O mendicante é quase que desejado na cidade. Ele permite ao burguês trabalhar pela sua salvação oferecendo esmolas. Hoje, nos submetemos a um sistema totalmente distinto. Nas cidades medievais, se os conselhos da cidade tivessem tomado resoluções proibindo a mendicância, teriam sido completamente incompreendidos e provavelmente teriam suscitado rebeliões. A mendicância tinha, com efeito, um duplo mérito. De um lado, coloca em evidência a miséria do homem, e de outro, para aqueles que se acham do lado bom da roda da fortuna, ela dá a oportunidade de trabalhar por sua salvação mediante a esmola. Que persiste e até se desenvolve como a forma de caridade que é, de longe, a mais recomendável. Praticamente se ia à procura dos pobres, fazendo-os migrar para a cidade para oferecer ao burguês a possibilidade de fazer a caridade. E o migrante, precisamente, como ele é visto? O estrangeiro, durante muito tempo, é recebido antes com interesse, curiosidade e honra do que como objeto de repulsa e desprezo. Sobretudo o estrangeiro que traz uma nova maneira de bordar, uma nova técnica de ourivesaria e que a cidade adota, ainda mais quando essa técnica pode transformar a habilidade de um indivíduo numa produção em série. Mas o migrante pobre e desprovido, ele deve, no conjunto, sentir-se um pouco menos pobre na cidade do que no campo, como o camponês da África que prefere amontoar-se nas Brassavilles negras. Como este, ele não retorna à sua aldeia
quaisquer que sejam as humilhações sofridas na cidade. O camponês urbanizado que retorna ao campo é algo que se vê muito pouco. Ainda assim, o João Ninguém devia ser mal recebido, mais ainda quando vinha do mar e não da terra. De fato, Nápoles, Veneza, Gênova, Marsella, Londres, Anvers, Bruges, que é um porto nessa época, Lübeck, o grande porto alemão, Riga, o grande porto báltico, olham com desconfiança a população periódica e selvagem dos marinheiros que é preciso controlar. Temos uma coletânea de modelos de sermões escrito por volta de 1230, 1240 por um pregador célebre da época, Jacques de Vitry, indicando que, segundo as diferentes profissões, as pessoas estavam mais sujeitas a cometer tal ou tal pecado. Os marujos não eram poupados. A imagem que nos é dada nessa coletânea é a de um mundo selvagem exterior à sociedade cristã, a tal ponto que quando São Luís embarca para as cruzadas e vê a horda dos marujos, ele se assusta. Ele os interroga, percebe que não rezam, não vão nunca à missa. Aliás, nos navios, como poderiam fazê-lo? Ele havia tomado suas precauções. Outorga que se construa um altar com sacrário. Obriga os marinheiros a seguir a missa, o que muito lhes desagrada. Esses marinheiros são então mostrados como pessoas sem eira nem beira, o que é em grande erro nas épocas antigas. Uma das virtudes das pessoas das cidades é, durante muito tempo, ter um lugar. O citadino é alguém que talvez parta em peregrinação, mas que normalmente tem um lugar. Frequentemente ele tem uma casa, ao passo que o camponês pode perder sua terra. Já vimos que mesmo os trabalhadores e as trabalhadoras mais pobres desdobram-se para ter um teto. Os marinheiros, por sua vez, não têm teto, nem moralidade. A representação positiva que deles fazem hoje as cidades de beira-mar, quando de seus festivais de veleiros e velhas equipagens, é relativamente recente. Ainda que seja excluída essa ou aquela categoria marginalizada, os judeus de que falávamos antes e os marinheiros, isso não impede a constituição na cidade de uma opinião pública. Não há opinião pública no campo, mas, a meu ver, há uma que se constitui na cidade desde o século XIII. Em Florença ou em Paris, mesmo que seja para comentar sobre o ar, no Sena ou o céu, todo um povo fala, se comunica, comenta. Veja a agitação provocada pela chegada de um ilustre personagem. A esse respeito, estamos bem informados sobre a viagem feita a Paris por Henrique III da Inglaterra, porque um cronista inglês, Matthew Paris, narrou detalhadamente essa visita. Henrique III adora passear por Paris. É um rei que todo mundo hostiliza na Inglaterra, tanto a raia miúda das aldeias quanto os barões. Ele fica feliz por encontrar-se num lugar onde lhe fazem festas por ser um estrangeiro. Volto ao fato de que, na época, quase não existe xenofobia. Pelo contrário, faz-se festa ao estrangeiro real que vem a Paris. Henrique III, radiante, impressiona-se com todas as pontes que são construídas, com as casas, o que parece não ter existido em Londres nessa época. Ele acha isso muito surpreendente, belo e verdadeiramente toma aquilo que hoje chamaríamos de banhos de civilização. E, mais uma vez, ele se impressiona de poder fazê-lo sem ser hostilizado e sobre aclamações. Uma grande recepção é organizada pelos estudantes ingleses na universidade, que não conta com instalações próprias, mas utiliza aquelas onde é acolhida. A festa dura um dia e uma noite e dela se comenta. Enfim, falamos de festas. Vai-se à cidade também em razão de suas festas. O teatro havia começado a renascer timidamente nas igrejas e nos monastérios, onde não apenas eram encenadas peças litúrgicas, mas algumas vezes até mesmo comédias latinas. No século XII, o Jeu de l'Antéchrist, as comédias de Terêncio em latim, eram encenadas nos monastérios. No século XIII, isso se finda. O que vai suceder? O grande impulso do teatro, em particular com as famosas paixões, que são encenadas diante das catedrais e é a grande praça das cidades, lugar do renascimento do teatro, de fato um verdadeiro nascimento. A esse respeito,
Arras é uma cidade que se distingue, uma cidade de burguesia poderosa, uma cidade de mercadores, uma cidade de fabricantes de tecidos que promove as mais interessantes criações teatrais. Foi ali que se apresentou, em 1280, o Jeu de la Feuillée, de Adam de la Halle. Um de seus temas fundamentais é a ameaça que a cultura camponesa faz pesar sobre a cidade e sobre a cultura urbana. Vêm-se fadas, camponeses que de algum modo vêm invadir, perturbar, corromper a cidade. É um apelo à população urbana para defender a cultura que ela criou contra o assalto da rusticidade. Se se trabalha muito em contrapartida, pode-se desfrutar numerosos feriados e dias festivos, como o Carnaval, que apesar da desconfiança e da vigilância suscitadas pela noite, grávida de todos os perigos, seja a agressão dos vadios ou a do diabo, podem se prolongar em noites incomuns. Sim, as festas essencialmente religiosas têm uma dupla função, de regozijo e de glorificação de Deus e de seus santos, e de repouso. Aqui ainda uma vez aparece a inovação. Novas festas são criadas especialmente urbanas. A mais importante e que tem grande e rápido sucesso é a festa de Corpus Christi, festa da Eucaristia. Nascida na cidade de Liege, dando lugar a magníficas procissões, criando novos trajetos e novas formas cerimoniais. O carnaval, que era na Alta Idade Média uma festa rústica camponesa com forte conotação pagã, invade a cidade, urbaniza-se e aí se introduz numa contestação ideológica. O carnaval transforma-se em algo que se opõe à quaresma, combate a mentalidade penitencial e ascética da religião cristã, faz triunfar o riso, que volta a ser, como na antiguidade, algo próprio do homem, contra o pranto, expressão da contrição e do arrependimento que devem caracterizar o homem pecador. E a inovação linguística pode ser medida? Para a França dos séculos XIX e XX, graças aos atlas linguísticos regionais, pode-se ver como se difundem as palavras da cidade, como se exerce a influência de Paris na região parisiense. Poderíamos, já para a Idade Média, perceber algo? Este não é um campo em que eu seja muito competente. O que parece é que, tratando-se justamente de uma cultura escrita, as inovações linguísticas se dão essencialmente nas cortes principescas. Assim, na corte de Flandres, na corte de Champagne. Em definitivo, o francês nasce na corte real e, de preferência, na Île-de-France, mais do que em Paris. Os reis não estão continuamente em Paris. E não é o ambiente parisense que cria o francês, e sim o ambiente da corte real. Além disso, as linguagens não são, que eu saiba, linguagens típicas de cidades, mas linguagens de regiões. Falar-se-á, por exemplo, o picard. Mas não falamos da linguagem parisiense. Contudo, a língua da cidade vai trazer dois tipos de inovação muito importantes. De um lado, a linguagem dos artesãos, a linguagem dos mercadores, e de outro, a linguagem sobre a qual Batkin insistiu, a da praça pública. No campo, há o lavadouro, o parlamento das mulheres, Lucien Febvre. Há a forja, esse fórum interior dos homens. Na cidade, há a praça pública, o tribunal dos flagrantes delírios, em que circulam os contos, as canções e os provérbios pelos quais a Idade Média é tão ávida. Em compensação, na cidade, há um uso muito maior da língua escrita que se aprende na escola e nas universidades. É na praça pública que a arte do comício faz também sua aprendizagem. No século XV, numa cidade como Metz, afixam-se chamados para reuniões que se situam entre a manifestação religiosa e a manifestação política. Isso também testemunha a criatividade urbana. Criatividade que não seria compreendida se não fosse mencionado o papel das tão recentes universidades. A universidade encontrou na cidade o humus e as